Bom dia, professor Fernando, né? Aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. Começo esta aula pedindo desculpas para vocês, né? Mesmo porque praticamente não postei nenhuma aula para vocês nessa apostila 2, tá? Logo no início dessa pandemia, eu praticamente não postei aula para vocês. Vou passar os motivos, obviamente. Logo no início dessa pandemia, tá? Eu tive um problema de saúde com um familiar. Tivemos que ficar correndo com ele, mesmo porque as condições dos hospitais não são tão boas. Logo depois da recuperação, a minha avó contraiu coronavírus, né? Também ficou internada e veio a falecer. Então foi um período meio conturbado, onde eu praticamente deixei de lado muitas aulas, né, dessa apostila e estou retomando agora. Tá? Então, novamente peço desculpas, peço que vocês relevem, mas eu vou estar, a partir de agora, mandando pelo menos umas 2 ou 3 aulas por dia para vocês, para que nós possamos zerar o conteúdo da apostila 2 e já possamos entrar na apostila 3. Importante dizer para vocês, tenho muita saudade de vocês, saudade mesmo, né? Peço que fiquem em casa, cumpram legal essa quarentena, cuidem das pessoas que estão ao redor de vocês, os pais, os avós, os tios, que vai passar. E mais à frente nós estaremos juntos novamente com as nossas aulas presenciais. O tema da aula é Economia Mundial, apostila 2, capítulo 3. Vou passar o conceito e nós vamos passar o conceito básico e posteriormente nós temos uma série de conceitos posteriores, beleza? Quando eu falo de economia, o conceito de economia, aquele que tem como objetivo o estudo das atividades produtivas, né? E quando eu falo atividades produtivas mais relevantes, são os recursos materiais, como a produção de bens, de energia. A economia também, ela tem fator importante na distribuição de renda, na oferta e na procura de produtos, preços de mercadorias, né? Trabalha muito com a questão da desigualdade social e ela tem como ponto relevante, né, cuidar da população em si, para que a população possa ter acesso a produtos básicos. Nós temos, na realidade, 2 tipos de economia. A microeconomia e a chamada macroeconomia. Quando eu falo de microeconomia, né, eu estou falando daquela economia micro, menor, economia voltada para famílias, para pequena empresa, né, onde o custo e a produção tem um valor menos acentuado. Obviamente, quando eu falo em macroeconomia, eu vou estar falando da economia voltada para a renda nacional, para a renda de um país, para a renda de um bloco econômico, para a renda de um continente, né? Que vai visar preços, consumo, poupança,
investimentos e tudo mais. Tá? Então, primeiro vocês têm que ter muito claro o conceito de economia, microeconomia e macroeconomia. Alguns conceitos que não podem faltar quando nós estivermos falando de economia são esses que eu vou passar agora para vocês. É importante, né, que vocês façam uma relação desses conceitos com o cotidiano de vocês. O primeiro conceito é o conceito de Produto Interno Bruto, PIB. Realmente, quando eu falo PIB para vocês, já tem mais ou menos uma ideia, né? Nós já trabalhamos isso algumas vezes. E, na realidade, o PIB é a relação de tudo que o país produz. Tanto pelas empresas nacionais, como as empresas estrangeiras. Então, as empresas nacionais produzem, as empresas estrangeiras produzem, exportam e geram recursos. Esse é o PIB de um país. O que nós podemos ressaltar quando nós falamos desse PIB? Tem países que têm um produto interno muito alto e tem alguns produtos que têm um produto interno que está estejando, está muito baixo. Posso colocar aqui um exemplo, o PIB, por exemplo, da China, que é o PIB no mundo que mais cresce hoje. Os chineses estão produzindo demais, exportando demais. Haja vista que todos os lugares que nós passamos, nós encontramos produtos chineses. Em contrapartida, o Brasil está produzindo menos. O Brasil vive uma crise econômica nos dias de hoje, né? Então, consequentemente, o PIB do Brasil está baixo, né? De acordo com essa pandemia, né, coronavírus, o mundo vai ter um PIB muito baixo esse ano, né? Todos os países esperam recuperar esse PIB no ano de 2021. Produto Nacional Bruto. Nacional, aparece a palavra nacional. Esse PIB, ou esse Produto Nacional Bruto, ele é relevante para o país. Então, no Produto Nacional Bruto, consta apenas a produção das empresas nacionais, das empresas que têm origem dentro do próprio país. Então, vamos pegar o Brasil. O Brasil tem várias empresas multinacionais atuando no Brasil. Conta para o PNB? Não. Tá? A produção da Ford, a produção da GM, a produção da Mitsubishi, a produção dessas empresas, dessas indústrias, não contam para o PNB. O que conta é só a produção de empresas, tá, nacionais. E se nós verificarmos esse contexto, o que salva o PNB do Brasil são as empresas de mineração, que exportam uma quantidade grande de minérios, e empresas agropecuárias. Beleza? Outro item importante é o PIB per capita, ou renda per capita. Essa palavra per capita vem do latim, que quer dizer por cabeça ou por pessoa. O que nós temos que fazer para que nós possamos achar o PIB per capita? Nós vamos dividir a população absoluta do país pelo PIB. Então, essa divisão da população absoluta pelo PIB vai nos dar uma noção de renda per capita. Tem uns países que têm uma renda per capita muito alta. Os países da Europa, os Estados Unidos, países ricos. Então, por exemplo, nós temos lá os Estados Unidos, que deve ter uma renda per capita girando em torno de $59 mil. Enquanto que o Brasil
é uma renda per capita girando em torno de $9.600. Países da África, cuja renda per capita é quase inexistente. Beleza? Aí vem a questão da chamada balança comercial. Balança comercial é a relação entre o processo de exportação e importação. Então, a relação entre exportação e importação, tá, nos dá o conceito de balança comercial. O que é ideal para qualquer país do mundo? Que o país exporte mais do que ele importa. Ou seja, ele vai ver mais do que ele compra. Isso é o ABC, né? É o básico de qualquer estabelecimento comercial. Vender mais do que você compra. Aí surgem duas palavras que são importantes dentro deste contexto. Uma palavra é o que eles chamam de déficit. Déficit quer dizer prejuízo. Superávit, que quer dizer lucro. Então, um país, ele não pode ter déficit, ele não pode ter prejuízo. Ele tem que ter sempre superávit, ou seja, lucro. O Brasil é um país, mesmo com todos os problemas possíveis e imaginários, sempre tem superávit na balança comercial. Tá, e o país que tem déficit? E o país que tem prejuízo? Geralmente são países muito pobres e que, devido a esse prejuízo, têm que pegar dinheiro emprestado. E pegar dinheiro emprestado, né, com os países desenvolvidos. E vão estar sempre numa crise muito grande. Tá? Aí depois vem o que eles chamam de grau de investimento. Investimento grau. Né? O que é grau de investimento? É a ficha do país. Né? Vou tentar fazer com que vocês possam mais ou menos, né, ter uma ideia do que eu vou estar falando. O indivíduo, tá? Pessoa física, nós temos crédito, né? Ou a maior parte das pessoas tem crédito. Ou seja, você vai e você pode comprar a prestação. É verdade? Vai comprar a prestação, desde que você não tenha o seu nome nos órgãos como o SPC. Você tem, você não pode comprar. Né? E hoje tem, para as pessoas físicas, tem algo que eles chamam de score, ou seja, uma pontuação. E dependendo da sua pontuação, você pode ou não comprar um determinado produto. Então, por exemplo, você não tem um score muito alto. Aí você vai comprar um carro. Mesmo você tendo um nome limpo, como eles dizem, mesmo você não tendo nenhum protesto no seu nome, você pagando suas contas em ordem, você não consegue comprar o carro. Por quê? Porque eles dizem que o seu score é baixo. E quando as pessoas têm score baixo, você compra produtos de menor valor agregado. Beleza? O que acontece com os países? Os países, né, eles são avaliados. São avaliados pelo risco que eles oferecem. Ou seja, não ter condições de pagar. Então, três grandes instituições, né, a Moody, a Fitch e a Standard, elas dão uma pontuação para os países e classifica o risco desses países. As notas, elas variam de AAA, ou seja, 3 A's, até o D.
Então, esse vai ser o nível de confiança. Os países AAA são os países com maior nível de confiança em todo tipo de crédito. O país classificado com a nota B, praticamente ele não é confiável. Ele não vai conseguir ter crédito em lugar nenhum. Então é importante vocês terem essa ideia de grau de investimento. O Brasil no mês passado, né, essa é uma notícia que o Brasil teve um decréscimo, né? O Brasil era A, me parece que passou a B. Então o Brasil ele já entra no rol de países que pode dar calote, pode não pagar a sua dívida. Importante vocês terem essa ideia, viu? Então, o Brasil está dentro desse contexto. Depois tem a questão da balança de pagamento, né? Então, quando se fala de balança de pagamento, de pagamentos, o registro, né, de todas as transações econômicas, financeiras, realizadas por pessoas residentes de um país. Então, olha só, ele reside em um país, porém ele é de outro país. Então, por exemplo, o indivíduo ele é brasileiro, porém ele está morando nos Estados Unidos. Tá? Só que ele recebe nos Estados Unidos e parte desse dinheiro ele manda para o Brasil. Esse dinheiro ele é uma transação, né, que tem que ter um registro. E esse registro é feito pela balança de pagamento. Então, o indivíduo ele é natural de um país, mora em outro país e manda dinheiro, ou seja, ele faz transação de caráter econômico. Então, esse dinheiro tem que ser registrado pela balança de pagamentos. Aí nós temos toda uma política econômica. E olha só, quando você ouve nosso governo, né, dando declarações, dando entrevistas, através do nosso ministro, né, o ministro do chamado Posto Piranga, o Paulo Guedes, ele fala muito em política econômica. O que seria política econômica? É um conjunto de medidas que o governo toma, né, com o objetivo de atuar e influir sobre os mecanismos de produção, para que o país possa crescer. Então, o país toma uma série de medidas para que o país possa crescer, possa tomar força, possa fazer com que a população viva melhor. É o que os nossos governantes estão fazendo já faz um tempo enorme, que nós não conseguimos verificar com positividade essa política econômica. Por exemplo, fez parte dessa política econômica fazer uma reforma da Previdência Social, para que o Brasil pudesse economizar uma quantidade de dinheiro para que ele pudesse realocar esse dinheiro em outras áreas, como saúde e educação. Tá, mas será que esse dinheiro vai ser realmente realocado para as outras áreas? É isso que nós precisamos entender. Beleza? Aí nós temos a questão da política fiscal. A política fiscal tem a ver com receita, tributos. Como nós vamos gastar esse dinheiro? Como que nós vamos arrecadar esse dinheiro? Tá? Então, é a receita que o país tem. Lembrando sempre que um país ele tem que ter uma política fiscal de austeridade, ou seja, de honestidade, onde ele possa gastar menos do que ele recebe. Beleza? Aí nós temos a política
cambial. E quando nós falamos em política cambial, nós vamos estar falando do dólar. E o dólar no Brasil, né, que é a moeda oficial, depois nós vamos falar sobre Bretton Woods, e vocês vão entender um pouco mais isso. Quando nós falamos em política cambial, nós falamos, obviamente, do dólar, que é a moeda oficial do mundo, ou seja, toda a transação comercial entre países, aliás, quase todo, né, entre países é feito em dólar. Menos na Europa, onde eles utilizam o euro. Por isso que eles colocam o dólar como uma moeda hiper importante, né? Então, o preço da nossa moeda, ele fica atrelado ao dólar, que fica atrelado a uma política internacional. E a nossa moeda, ela pode ser valorizada ou desvalorizada. Então, nossa moeda, ela tem um valor fixo. Só que o dólar tem um valor flutuante. Tá? Importante ressaltar. Tá? O dólar alto é importante para quê? O dólar baixo é importante. Por exemplo, dentro do Brasil, tem pessoas que estão vibrando, adorando o dólar alto. Por exemplo, os agricultores, os pecuaristas, ou seja, a agropecuária, eles estão amando o dólar alto. Por quê? Porque eles vão vender os seus produtos em dólar. Consequentemente, o dólar é alto, eles vendem um produto num valor mais alto. Ela vai vender carne para um outro país. Essa carne vai ser vendida em dólar. O dólar alto, ele vende a carne num valor alto, num valor elevado. Times de futebol vai vender um jogador, vender o seu craque. Ele vai vender em dólar ou em euro. Né? Essas moedas, valor alto, consequentemente, o valor desse jogador vai ser muito alto. Então, essa política cambial é importante. Agora, no que essa política cambial do dólar muito alto é ruim? É ruim para as pessoas que, por exemplo, compram produtos importados. Eles vão chegar num valor muito alto. As pessoas que querem viajar e têm que comprar dólar, vão comprar dólar num valor muito alto. Beleza? Aí tem a política monetária. Né? Aí nós vamos ter um conjunto de medidas adotadas pelo governo que visa o quê? Adequar os meios de pagamento, né, disponíveis para o Brasil. Justamente entra dentro do contexto que nós estávamos falando. Olha só, o Brasil, em outros países do mundo, a política monetária, ela constitui atualmente um instrumento de combate à inflação. O que o governo está fazendo para tentar combater a inflação? Ele está deixando o dólar num patamar bem alto, está diminuindo a nossa taxa de juros. Então, por exemplo, quem vai comprar um determinado produto numa loja, os juros é menor e, consequentemente, vai gerar menos inflação. Tá? Inflação que nós vamos falar mais à frente. Política comercial. Comércio, relação de troca, produto por dinheiro. Certo? O que o governo faz?
O governo influencia o comércio de mercadoria e serviço de acordo com o quê? Com medidas protecionistas ou livre comércio. O que é uma medida protecionista que já teve demais no Brasil? Hoje já não acontece muito. Olha só, para você proteger a sua indústria, você sobretaxa os produtos importados. Ficou claro ou não? Então, olhem só. Por exemplo, você tem uma indústria têxtil, uma indústria de tecido, né? Obviamente uma indústria voltada para a confecção de roupas, né? O que o governo faz para proteger essa indústria? Ele sobretaxa todos os produtos têxteis que chegam no país. Sobretaxa em 30%, ou seja, quando esse produto chega no Brasil, ele passa a ser 30% mais caro. Aí os habitantes, ao invés de comprar esses produtos importados, compram os produtos do Brasil. Ou seja, ele cria uma rede de proteção. Aí vem a questão dos juros. Tá? O que é juros? É a remuneração que um tomador de empréstimo deve pagar ao proprietário. Por exemplo, eu vou ao banco e peço um empréstimo. Tá. Eles vão me fazer esse empréstimo. Só que eu vou pagar o mesmo valor que eu pegar? Não. Não vou pagar. Por quê? Porque eles vão embutir nesse valor que eles estão emprestando os juros, ou seja, uma tarifa a mais. Então, se eu pego, por exemplo, R$ 1.000 no banco, eu não vou pagar R$ 1.000, vou pagar R$ 1.300, R$ 1.400. Por quê? Porque quando eu pego esse empréstimo, eu tenho nesse empréstimo um juro atrelado. Quando você vai comprar um carro, esse carro custa 50 mil, né? E você financia esse carro, ele vai ter juros. Esse carro não vai sair 50 mil para você. Ele vai sair 60, 65. Por quê? Porque vai ter um juros embutido. É importante que vocês tenham essa ideia. Tá? Sprite. O que é o Sprite? É uma taxa adicional. Essa taxa adicional, que chamam de Sprite, ela é embutida, né, quando você faz transação internacional. Certo? Então, o Sprite, na realidade, é a diferença entre o que os bancos pagam em juros na captação do recurso com o dinheiro que ele te oferece. Então, você na realidade, quando pega um empréstimo, né, principalmente em bancos internacionais, você paga 2 vezes. E o banco, muitas vezes, lucra 2 vezes. Beleza? Inflação. Um termo sempre em moda, né? O que seria inflação? Inflação, na realidade, é um aumento substancial dos preços em geral. Resultante do quê? O que ele resulta? Da perda de poder aquisitivo. Então, olhem só o que é a inflação. Você ganha, vamos supor que você ganha R$ 1.000. Tá? Você ganhou R$ 1.000 esse mês. E você faz uma compra, você consegue pagar suas contas com R$ 1.000. No próximo mês, você ganha esses mesmos R$ 1.000. Porém, quando você vai comprar os produtos, você vai pagar suas contas, esses R$ 1.000 já não dá. Por quê? Porque os produtos já ficaram mais caros. Tá? Então, isso é inflação. É quando o aumento dos preços ele é maior do que o seu poder de compra. Beleza? Aí nós temos custo de vida. Custo de vida.
seria custo de vida? Custo de vida nada mais é o seu poder de compra, né? Ou seja, o que o seu salário pode comprar em termos reais. Qual é o seu poder aquisitivo? É uma variação quantitativa. Se o seu salário pode comprar muitas coisas, você tem um custo de vida alto. Se o seu salário não banca as suas despesas, seu custo de vida é alto. E tem pessoas que não têm nem custo de vida, porque não tem uma renda. Beleza? Comércio. Quando eu falo de comércio, a palavra comércio quer dizer troca. Né? No passado, utilizava-se muito a palavra permuta, né? Troca. Então, no início, as pessoas trocavam um produto por uma determinada quantidade de ouro. Então, o comércio tem a ver com troca. Claro que quando você faz comércio, e o comércio visa o quê? O lucro. Né? Então, quando você pratica o comércio, você visa o lucro. Tudo bem? Então, é muito claro, nós temos essa ideia de lucro. E o comércio, ele veio dentro de um contexto, né, de ganho, de aumento de capital. Então, o comércio veio dentro de uma construção totalmente capitalista. É importante ressaltar. E nós temos, dentro de um contexto geral, o comércio varejista e o comércio atacadista. Tá, mas qual a diferença do comércio varejista para o comércio atacadista? O comércio varejista é aquele que vende direto ao consumidor. Certo? Então, o consumidor vai lá e adquire diretamente esse produto. E o comércio atacadista? O comércio atacadista, ele vende em grande quantidade, geralmente para um comerciante. Né? E esse comerciante vai vender para o consumidor direto, o varejista. Então, comércio varejista vende direto ao consumidor. Comércio atacadista, ele vende para um mercado, uma loja, e essa loja vai vender para o consumidor. Beleza? Então, o comércio varejista ele é uma venda direta ao consumidor e o comércio atacadista é uma venda indireta. Certo?